Caixa libera crédito consignado com garantia do FGTS. Empréstimo tem juros mais baixos e prazo de até 2 anos para pagar. Queda de braço entre professores e GDF não chega ao fim. Categoria rejeita a negociação e segue em greve por tempo indeterminado. Justiça suspende cobrança da tarifa de contingência na conta de água. Veja também a preocupação com a estética na adolescência. Número de cirurgias plásticas entre jovens aumentou mais de 140% em 4 anos. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Caixa Econômica Federal publicou hoje as regras para empréstimos consignados com o uso do FGTS como garantia. A liberação está prevista em lei aprovada no ano passado, mas só foi regulamentada agora. Com a medida, o governo pretende estimular o crédito a juros baixos de forma mais segura aos bancos. A taxa máxima de juros fica agora em 3,5% ao mês. Antes, chegava a 7%. O trabalhador vai ter até 48 meses para pagar o empréstimo consignado, descontado direto em folha, podendo até usar 10% do que possui na conta do FGTS, mais multa de 40% em caso de demissão, como garantias de pagamento. Ainda falando de finanças, as novas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito começaram a valer ontem. Agora, o cliente tem restrições para efetuar o pagamento mínimo da fatura. A mudança faz parte de uma medida anunciada no ano passado pelo presidente Temer. Usar o cartão de crédito em uma compra pode ser uma boa opção para conseguir parcelar o pagamento, dando aquela aliviada no bolso. Só que isso pode virar um pesadelo se o consumidor decidir fazer aquele pagamento mínimo da fatura. No fim do ano passado, os juros do crédito rotativo para quem optava por pagar apenas os 15% do débito era de mais de 486% ao ano, e a dívida acabava virando uma bola de neve. Só que agora, com as novas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito, quem não tiver como pagar o valor total da fatura poderá pagar o mínimo apenas uma vez. Na fatura seguinte, o consumidor que não tiver como pagar o valor, o banco será obrigado a oferecer uma linha de crédito para o parcelamento da dívida, com juros bem menores. E nossa reportagem levou o especialista em educação financeira para ouvir de perto as histórias de quem já se enrolou com o pagamento do cartão e ainda dar dicas de como evitar essa situação. O Enoque já passou aperto. Na verdade, a renda nunca cobre o valor total. Mas aí você vai lá, para não sujar o nome, você paga aquele mínimo. E vai pagando, e tem uma hora que não dá mais. Normalmente, Enoque, o crédito mais fácil é o mais caro. E o José teve de mudar a rotina porque ficou sem poder utilizar o cartão. Você fica com o crédito suspenso, né? O banco não libera crédito enquanto você não quita a última. E realmente é muito difícil, né? Você se readequar, né, a uma renda, né, que você comprometeu ela. José, conforme você falou, passou por esse momento de dificuldade e mudou os seus costumes, a sua cultura financeira. É dessa forma mesmo, é criando limite para você, criando um orçamento financeiro doméstico com você e com sua família, entendendo quanto eu posso gastar, para que não te chegue no processo do endividamento e o endividamento vai trazer o que para você? Uma limitação ainda mais aflorada. Deu para ver que se organizar financeiramente é fundamental para evitar o crédito rotativo. Entre os bancos brasileiros, 4 já anunciaram as novas taxas que serão oferecidas. E todas são menores que os atuais juros do cartão. Variam de 0,99% a 9,99% ao mês. O GDF não teve sucesso mais uma vez nas negociações com os professores em greve. A categoria não recuou e decidiu em assembleia esta manhã continuar com o movimento que prejudica cerca de 450 mil alunos da rede pública. A proposta do Buriti de pagar benefícios de até 100 milhões de reais até o fim deste ano não foi aceita pela categoria. Mais cedo, os grevistas bloquearam pistas e voltaram a tumultuar o trânsito na área central de Brasília. Veja. Cerca de 1.500 professores participaram da assembleia em frente ao Palácio do Buriti. A categoria decidiu continuar a greve. A greve continua, Hollenberg, a culpa é sua.
A presidente do Sindicato dos Professores disse que até agora não foi apresentada, de fato, nenhuma proposta para a categoria. Na segunda-feira, o governo sinalizou que disponibilizaria 100 milhões de reais até o fim do ano para atender às reivindicações dos professores, mas não deu nenhuma garantia. O que o governo fez foi anunciar um valor que poderá ser usado para atender demandas da categoria. Mas isso não ficou detalhado, não disse a partir de quanto será para a educação e para pagar exatamente o quê. Então não tem proposta. Depois de aprovarem a continuidade da greve, os professores decidiram fazer uma caminhada do Palácio do Buriti até a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A ideia é pressionar os deputados a apoiarem as reivindicações da categoria, que está em greve desde o dia 15 de março. Os deputados receberam os professores no auditório da Câmara Legislativa. A greve atinge aproximadamente 450 mil alunos das mais de 660 escolas públicas do Distrito Federal. Os professores devem fazer mobilizações nos colégios na quarta-feira e marcaram uma nova Assembleia Geral na quinta-feira pela manhã, na Praça do Buriti. Motoristas do aplicativo Uber também protestaram nesta terça-feira. O objetivo da manifestação com a hashtag Direito de Escolha foi pressionar o governo federal contra uma possível suspensão do serviço no país. O projeto, que trata sobre a regulamentação dos serviços de aplicativos de transporte, está entre os destaques da Câmara dos Deputados. No gramado da Praça das Bandeiras foram colocados cavaletes com chamada da manifestação e fotos de diversos motoristas do Uber no DF. Eles também fizeram uma carreata pela esplanada dos ministérios. A proposta, que pode ser votada pelos deputados, permite a regulamentação apenas de veículos com taxímetro, o que acabaria com outras opções de transporte por aplicativos. A proposta de emenda à lei orgânica, que estabelece um teto para os salários de funcionários de estatais do GDF, foi aprovada com substitutivo pelas comissões de Constituição e Justiça e de Propostas e Emendas da Câmara Legislativa. Agora, o texto segue para análise no plenário. A proposta do Executivo surgiu após o escândalo dos supersalários na CAESB, TerraCap e SEB. Tinha servidor recebendo até R$100 mil. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Quando que deve acontecer a votação, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A sessão aqui no plenário da Câmara Legislativa segue neste instante, mas ainda não há uma previsão de quando os parlamentares vão votar aí essa emenda dos supersalários. Isso porque os deputados, neste momento, estão analisando outras emendas aí que ainda precisam de mais assinaturas para saírem das comissões e irem até o plenário, onde também serão votadas. O substitutivo da emenda e dos supersalários prevê que as empresas terão até 90 dias para se adequar ao teto salarial aqui do GDF, que atualmente é de R$ 30.471,11, que é o valor pago a um desembargador. As estatais do GDF que terão de se adaptar a essa realidade são SEB, CAESB e TerraCap. Teve funcionário aí, por exemplo, da CAESB, que chegou a ganhar R$ 95 mil por um mês de trabalho. E outro funcionário da SEB que teve um rendimento mensal, acredite só, de R$ 135 mil. Voltamos aos estúdios do Band Cidade com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Caso Louise, Vinícius Neres foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado e destruição parcial de cadáver. O estudante matou a ex-namorada em um dos laboratórios de biologia na UNB em março do ano passado. A sentença saiu ontem à noite, depois de mais de 10 horas de julgamento. Depois de mais de 10 horas de julgamento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Vinícius Neres, de 20 anos, foi considerado culpado nesta segunda-feira por homicídio quadruplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e feminicídio.
O juiz Paulo Rogério Santos encerrou o julgamento por volta das 8h30 da noite e condenou o rapaz a 23 anos de prisão e 10 dias de multa. Um dos momentos mais esperados foi o depoimento de Vinícius perante o júri. Ele deu detalhes sobre o crime e disse, inclusive, que depois de matar Luíse, ainda pensou em violentar a estudante. Vinícius deve ficar preso em regime fechado, sem poder recorrer em liberdade da decisão. O crime pelo qual o rapaz foi condenado aconteceu no dia 10 de março de 2016. Luíse Maria foi dopada com clorofórmio e teve parte do produto químico injetado na garganta pelo ex-namorado, que na época tinha 19 anos. Em seguida, o rapaz levou o corpo da estudante enrolado em um colchão inflável até o carro dela em um matagal. Horas depois, Vinícius confessou o que tinha feito e disse que o fim do namoro que tinha com Luíse motivou o crime. O bebê que foi arremessado no chão por uma enfermeira no Hospital do Gama recebeu alta nesta terça-feira. A criança ficou 11 dias internada, fez exames e passa bem. De acordo com a família do recém-nascido, o incidente aconteceu quando a mãe deixou o bebê em cima da cama para ir ao banheiro. Uma enfermeira enrolou a criança nos lençóis e jogou no cesto de roupa suja por engano. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a enfermeira foi afastada das atividades por 30 dias. A taxa extra na conta de água voltou a ser anulada pela Justiça. Os moradores do DF estavam pagando mais caro, mesmo no racionamento desde dezembro do ano passado. A decisão de cancelar a taxa extra para moradores que gastam mais de 10 mil litros de água por mês veio da terceira vara da Fazenda Pública. A Justiça concluiu que os maiores consumidores não são os moradores, e sim a indústria, a agricultura e o comércio. Em caso de descumprimento, a CAESB poderá ser multada em até R$ 500 mil por dia. A companhia disse que vai acatar imediatamente, mas vai recorrer da decisão. A taxa extra começou a ser cobrada em dezembro. Com ela, o governo já conseguiu arrecadar mais de 14 milhões de reais. O dinheiro recolhido será usado para promover ações e ajudar a enfrentar a crise no abastecimento de água. Olha, o Tribunal de Justiça do DF anulou a cobrança de tarifa extra de 40% que foi imposta à população como uma espécie de punição pela escassez de água. Ou seja, a DASA e CAESB transferiram para as vítimas, que somos todos nós, a responsabilidade pelo colapso de água que eles promoveram. A população de Brasília que é vítima da imprevidência, da falta de planejamento e da incompetência da cúpula ou das cúpulas da DASA e da CAESB, que existem exatamente para fazer a gestão dos nossos recursos hídricos, de modo a evitar o colapso. O problema é que essa tarifa de contingência não trouxe água de volta, mas reforçou o caixa da CAESB, que precisa de muito dinheiro para manter os seus marajás. O que se espera é que a Justiça não apenas mantenha essa proibição da cobrança dos 40%, mas que também seja devolvido o nosso dinheiro do qual a CAESB se apropriou indevidamente. E por falar em crise de água, estão no rodízio hoje parte do Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico, além de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. O julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral foi adiado. Os ministros atenderam o pedido dos advogados da ex-presidente Dilma Rousseff e concederam mais 5 dias de prazo para que as defesas elaborem as alegações finais. O tribunal analisa a ação proposta pelo PSDB pedindo a cassação da chapa, alegando abuso de poder econômico e político. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Juliana, boa noite para você. Já tem uma data prevista aí para que o julgamento seja retomado? Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Não há ainda uma data prevista para que esse julgamento seja retomado. Isso porque não se tratam apenas de 5 dias. Esse prazo começa a ser contado depois que 4 novas testemunhas forem ouvidas. Como você disse, Carol, os ministros do TSE acompanharam o voto do relator, ministro Herman Benjamin, e aceitaram os argumentos da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, que quer mais tempo para analisar novos fatos
fatos nessa ação, ainda mais depois da homologação da delação premiada da Odebrecht. E então, essa questão das novas testemunhas entra, né? O TSE aceitou incluir o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, entre as testemunhas de defesa de Dilma. E os ministros ainda aceitaram a sugestão do Ministério Público Eleitoral e serão ouvidos também, Carol, o marqueteiro João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, que teriam recebido parte do dinheiro de Caixa 2 da campanha de 2014, e ainda André Santana, um assessor do marqueteiro. O detalhe é que os três assinaram recentemente acordo de delação premiada também, e aí podem vir à tona novos fatos para essa ação. Tudo isso foi muito debatido hoje lá no TSE, muitos ministros apresentaram os argumentos, o relator ministro Herman Benjamin aceitou reabrir essa fase de produção de provas, mas ele fez uma ressalva, ele criticou um pouco esse excesso de pedidos que, claro, vão atrasar o julgamento. Vamos dar uma olhada. Nós não podemos transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. Não há necessidade de nós não dizermos o que está por trás de tudo isso. Nós temos que evitar a procrastinação. Aqui, este processo não é para ouvir Adão e Eva e possivelmente a serpente. O ministro fez até uma metáfora aí, né? E o resultado, Carol, é que esse julgamento deve ser retomado só no mês de maio. Isso porque o relatório vai ter que conter os novos depoimentos e tudo mais. E quando o julgamento for retomado, o ministro Herman Benjamin vai apresentar o relatório dele, que tem mais de 1000 páginas, e abrir um novo espaço para as defesas, para o Ministério Público Eleitoral, e só então ele vai apresentar o voto dele, e aí os outros ministros apresentam também os respectivos votos. Só que nessa fase ainda tem outra questão. Os ministros podem pedir vista, que é mais tempo para analisar toda a ação. Então, pelos cálculos aí, pelo que tudo indica, isso tudo está bem longe do fim, viu, Carol? E outras informações, a gente acompanhou todo esse julgamento, vocês acompanham também daqui a pouco no Jornal da Band e mais tarde no Jornal da Noite. Carol. É isso aí. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Uma mochila suspeita em uma agência bancária da Asa Norte mobilizou o esquadrão antibombas da Polícia Militar. A pista na altura da 504 foi interditada logo cedo, provocando um grande congestionamento. O que parecia ser uma bomba era apenas material escolar. A mochila estava dentro dessa agência bancária, na 504 Norte. O vigilante do banco viu a bolsa e chamou a polícia. Depois disso, o prédio onde fica a agência foi isolado. A suspeita também levou a Polícia Militar a bloquear toda a pista no sentido região norte da cidade. O esquadrão antibomba foi acionado por volta das 7 horas da manhã. A suspeita era que tivesse explosivos dentro da mochila. A movimentação desde cedo chamou a atenção e quem trabalha na região ficou assustado. Muita gente ficou com medo, né? Nada disso a gente pode se duvidar disso aí, né? É assustador, né? Com o uso de um equipamento de raio-x, a PM confirmou que o objeto só estava com materiais escolares. A suspeita é de que a mochila tenha sido esquecida. A Polícia Militar trabalha com protocolos internacionais. Agora esse material vai ser entregue à pessoa dona do material, que mora aqui próximo à agência bancária. Está tudo resolvido? Tudo resolvido. Cerca de 20 policiais e 10 bombeiros participaram da operação. Depois de quase 3 horas de varredura, o prédio foi liberado e o trânsito da W3 Norte também. Os serviços no Parque Nacional de Brasília serão privatizados. O anúncio de licitação para conceder, por exemplo, a cobrança de ingressos, estacionamento de carros e exploração do espaço para eventos foi divulgado hoje pelo Instituto Chico Mendes. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com mais informações para a gente. Rodrigo, isso significa mais melhorias? Significa sim, viu, Carol? Essa proposta tem justamente esse objetivo, trazer melhorias aí para os frequentadores do Parque Nacional. As opções de diversão e serviço serão ampliadas aí depois desse processo. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com Pedro Menezes, que é representante do ICMBio, vai falar com a gente agora. Boa noite, Pedro. Quais são as melhorias aí que o público vai ter quando esse serviço for implementado?
Boa noite, espectadores da Band. Olha, nós estamos com um projeto amplo de melhorar o serviço em toda a gama de parques nacionais do Brasil. Nós lançamos essa segunda-feira esse edital para o Parque Nacional de Brasília e para o Parque Nacional Pau Brasil. E no Parque Nacional de Brasília especificamente, nós vamos ter piscinas mais bem cuidadas, vamos ter um serviço de enfermaria completo, vamos ter um restaurante, vamos ter lanchonete, aluguel de bicicletas, um centro de visitantes aberto durante os fins de semana como deveria ser, melhoria nas trilhas, de modo que a gente vai ter uma visitação de mais qualidade no Parque Nacional de Brasília, como aliás há muito tempo o público vem pedindo. Agora, com essas melhorias aí, o público vai sentir essa diferença no bolso? Vai ter um aumento do preço ou isso não deve ocorrer? Olha, o ingresso no Parque Nacional de Brasília ele é determinado em portaria do ICMBio. A concessão não está implicando em um aumento de ingresso. Muito obrigado pelas informações. Voltamos aos estúdios do Band Cidade. Com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Veja a seguir, preso homem acusado de estuprar menina de 13 anos no Recanto das Emas. O suspeito já tinha várias passagens pela polícia. Daqui a pouco, até já.